Se alguém algum dia dissesse para você que já ouviu um jumento falar, você acreditaria? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje, né, no nosso devocional diário. Isso está registrado na Bíblia Sagrada, onde uma mula fala com um homem chamado Balaão, que estava agindo como se fosse um jumento. Porque quando um homem age como se Deus não existisse, ou como que se Deus não falasse com ele está agindo justamente assim. Mas vamos lá, hoje é o nosso devocional diário da The Holiness, hoje é dia 28 de fevereiro de 2025, o último dia do mês de fevereiro. E o nosso devocional é um babuíno, um jumento e eu. O que isso tem a ver? Vamos para frente? O devocional de hoje conta a história de Jack. Jack era um homem africano que perdeu as suas duas pernas, ficou sem os movimentos das pernas, foram amputadas. E enquanto isso, ele tinha um babuíno, uma espécie de macaco, que ajudava ele nas suas tarefas. Esse macaco, durante 8 anos, trabalhava, sabe em quê? Trabalhava numa linha ferroviária, onde ele mudava a alavanca daquela linha, mudando o trem de direção quando o trem vinha. Ele conhecia o trem e, através dos faróis, ele sabia, né, através dos sinais, ele sabia para onde deveria puxar a alavanca. E isso ele fez sem erro nenhum durante 8 longos anos. Como Deus usa um ser desse, né, para fazer coisas extraordinárias. Mesma coisa a Bíblia traz aí, o texto que nós vamos ler hoje no nosso devocional, a vida de um homem chamado Balaão. Balaão foi um homem que a jumenta conversou com ele, a jumenta falou com ele com a permissão divina. Aí traz aqui para nós. Agora, o que tem isso a ver o tema do ensino de hoje, né? Um babuíno, um jumento e eu. É a seguinte maneira: se Deus, que é Deus, um Deus poderoso, pode usar um babuíno, pode usar uma jumenta, quanto mais a mim e a você. Se prepare, meu irmão, minha irmã, Deus quer te usar muito nessa terra. Mas vamos para frente? Número capítulo 21, 22. Aliás, começa de número 20, 21 e 22. Número capítulo 21 já começa com uma triste notícia. A Bíblia diz que Miriam, a irmã de Moisés, morre, né? Lá nos primeiros textos, né, de Gênesis, eu tratei um pouco sobre as mortes. Seria bom você dar uma olhada lá nos primeiros dias de Gênesis, né, até o dia 4, 5. Nós falamos algumas coisas lá bem interessantes sobre isso. Miriam morre, o povo lamenta a morte dela durante algum tempo. E agora a Bíblia diz que o povo começa a murmurar mais uma vez porque faltou água. Enquanto faltava água, a Bíblia diz que o povo começaram a reclamar e a murmurar. Em contrapartida, sabe o que foi que Moisés e Arão fizeram? Pois é, eles foram e se prostraram na presença de Deus e começaram a orar. Isso é o que acontece. Que lição, né? Que lição. Enquanto uns murmuram, enquanto uns reclamam, tem alguém ainda que está de joelhos. Aí a minha pergunta é: e você está entre os murmuradores ou entre aqueles que ainda se prostram para buscar a presença de Deus em meio às dificuldades, ao invés de reclamar? E a murmuração, ela traz a ira. E traz a ira não é só de Deus, ela traz a ira do homem também. Por exemplo, quando você trabalha numa empresa e começam a turma tudo fazendo algumas coisas que não é legal, que tá fora do padrão da empresa, o líder fica irado, o líder fica com raiva. E a Bíblia diz que Moisés ficou assim, ele ficou irado, o povo reclamando por falta de água. Aí Deus traz uma palavra para Moisés e diz: Moisés, fale aquela rocha que dê água, e ela vai dar. Moisés chega lá, ao invés de falar, ele bate na rocha, irado. E em contrapartida, sabe o que acontece? Ele não pôde entrar em Canaã, nem ele, nem Arão, seu irmão. Ô, meu irmão, cuidado, não murmure da liderança, não murmure próximo à liderança, não murmure, não reclame, não resmungue. Isso faz com que o seu líder possa perder a bênção por sua causa. Ao invés de murmurar, tem um hino que diz assim: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Hino de número 302 da harpa cristã. Capítulo número 20 ainda, a Bíblia diz que o povo de Israel, Moisés, manda uma mensagem para Edom, o rei, né, dos Edomitas. E a Bíblia diz que a mensagem foi a seguinte maneira: olha, deixa o povo de Israel passar. Nós não vamos mexer na lavoura de vocês, nós não vamos mexer na água, nós não vamos mexer em nada. Nós não vamos tocar na vinha, a gente só quer passar na estrada.
Aí aquele rei disse: não, aqui vocês não passam. E preparou um exército para guerrear contra Israel. Aí é quando o povo fizeram um voto e disse: se o Senhor é conosco e Ele quiser, a gente destrói essa nação. Ou melhor, isso aí vai acontecer lá na frente. Aqui a Bíblia diz que, como eles eram parentes, Moisés sai arrodeando a cidade e demora mais chegar em Canaã. Vamos para frente, o próximo texto. Aí a Bíblia diz que chega aí nesse capítulo 20, morre Miriam no começo e no final quem morre é Arão. Tá vendo que triste notícia, né? Os dois líderes que estavam com Moisés morrem, Arão e morre Miriam. Capítulo de número 21, agora os cananeus se levantam quando Moisés mais uma vez pede para o povo de Israel passar no meio de Canaã. Aí a Bíblia diz que o rei de Canaã vem e diz: não, vocês não vão passar aqui. Prepara um exército contra o povo de Israel e vem a guerra. Aí foi quando o povo de Israel, falando aquela fala que eu falei agora há pouco, diz: Senhor, se o Senhor é conosco, nós vamos lutar contra esse povo, nós vamos vencer. E a Bíblia diz que eles guerreiam contra os cananeus, vencem e tomam a terra dos cananeus. Eu faço como um pregador lá do Nordeste. Foi bom, mas o murmurador é sempre murmurador. Se tiver pão, ele reclama. Se tiver bolacha, ele reclama. Se tiver macarrão, ele reclama. O que tiver, ele reclama, porque a murmuração é um estado de vida da pessoa. Assim como a alegria é um estado, assim como a alegria, a felicidade é algo inerente da pessoa. Nós somos felizes independente do que estamos passando. Nós somos alegres independente do que estamos passando. Então, o murmurador, independente, ele vai murmurar. E a Bíblia diz agora que eles começaram a murmurar e reclamar do pão. Não quero mais esse pão. Você me trouxe aqui para morrer e tal. Aí Deus manda lá no meio deles serpente. E as serpentes venenosas começaram a morder e matando muita gente. Começava a picar e morria muita gente. Foi quando Moisés orou e Deus falou: faça uma serpente de bronze, coloque no haste, né, numa estaca alta, e todos os que olharem para aquela serpente vão ser curados. Mesmo se for mordido, vai ser curado. Ali é um símbolo de Cristo, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado, né? Isso apontando para Cristo, né? E alguns aí, os católicos, trazem isso aí como se fosse levantamento de imagem. Coitado, perdido. Mas deixa para lá, né? Deixa para lá. Quem sou eu para julgá-los? É isso? A Bíblia diz que um come legumes porque tem uma consciência boa, outros não comem, então fazer o quê? Mas vamos para frente? Ele chegando em outra cidade, o rei de Bazã veio mais uma vez, preparou um exército para lutar contra Israel. Israel vai lá e toma também a terra dele. Eu acho bom, né? Aí agora vamos para o capítulo número 22. Irmãos, capítulo número 22. O mundo espiritual é real. Real. E sabe quem sabia disso? Um homem chamado Balaque. Balaque era rei, né? Era rei dos Moabitas. E a Bíblia diz que quando ele vê o povo de Israel se aproximando, ele manda chamar Balaão e diz: Balaão, vem aqui e amaldiçoa aquele povo para que a gente possa vencê-los. Então, o mundo espiritual existe. Há muita gente aí que joga maldição nos outros. E maldição existe. Maldição pega e pega mesmo. Porém, contra esse povo de Israel, a Bíblia diz que Deus falou para Balaão: Balaão, esse povo não. Esse povo é um povo abençoado. Mexer com o povo errado. Aí a Bíblia diz que esse povo foi lá na casa de Balaão, né, a mandado de Balaque, que era rei, mandou uns líderes lá na casa de Balaão dizer: Balaão, vem para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão levanta-se para ir, aí Deus disse: Balaão, você não vai, né, não vai. Aí no outro dia o povo voltaram lá na cidade e disseram: Balaão, o rei vai te honrar, o rei vai te dar muito dinheiro, vamos lá. Aí Balaão disse: espera um pouco aqui que eu vou buscar o Senhor. Foi consultar o Senhor disse: Balaão, não vá. Mas no outro dia ele abardou a jumenta, aí Deus disse: vai, né? Quer ir? Vai. E a Bíblia diz que ele pega a sua jumenta e vai. Mas no caminho estava o anjo do Senhor. A jumenta viu. Tem coisa que a jumenta vê, mas o homem não vê. A jumenta percebe, mas o homem não percebe. A Bíblia diz que a jumenta, o boi, conhece o seu dono e o possuidor. E você não conhece a Deus que te fez. Está esperando o quê? Né?
Está esperando o quê? Para ter um encontro real com Deus, para você conhecê-lo melhor. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jesus disse: o homem erra por não examinar as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. E outra vez ele disse: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Bom, mas vamos lá. Balaão prepara a jumenta, vai, e no meio do caminho um anjo se apresenta, no meio do caminho. A jumenta viu e se desvia. Balaão bate nela. Depois aí o anjo passa para onde a jumenta ia passar, ela desvia de novo. Aconteceu isso por 3 vezes, e 3 vezes a coitada foi espancada. Quando espancou pela 3ª vez, a Bíblia diz que Deus abriu a boca daquela mula e ela falou com Balaão: eu te fiz algum mal para você me bater 3 vezes? Eita, Deus tremendo, viu? É o que eu falei lá no início. Imagina uma mula falar. Se alguém te falasse, você acreditaria? Eu creio. Está na Bíblia, então eu creio. E começaram uma palavra aí, uma discussão entre Balaão e a mula, discutir com a jumenta. Aí a Bíblia diz que quando Balaão abriu os olhos e olhou, viu que era o anjo do Senhor que estava lá na frente. Sabe qual foi a pergunta do anjo do Senhor? E aquele anjo do Senhor, todas as vezes que a Bíblia traz a palavra o anjo do Senhor, não é é o anjo do Senhor. Trata-se sobre uma forma teofânica de Cristo apresentar-se no Antigo Testamento. Então ali foi o próprio Cristo. E sabe o que ele perguntou para Balaão? Sabe qual foi a primeira pergunta? Por que você bateu na jumenta 3 vezes? Mostrando o cuidado dele especial também pelos animalzinhos. Tem dono que maltrata os animais. Chega a me dar dó, chega a me dar uma coisa quando eu vejo no meio da rua cachorro abandonado, gato abandonado. Aqui mesmo na minha rua é um monte de gato que sobe nos telhados e quebra tudo e bagunça tudo. Os donos, misericórdia, é umas gataiadas, mas tenha cuidado, cuide dos gatos, cuide dos animais, Agora vamos deixar Balaão para lá, misericórdia. Misericórdia. Agora vamos para o Marcos, capítulo de número 7, versículo número 1, senão o vídeo fica muito longo. Os fariseus murmuradores, outros reclamões, também agora procuram Jesus e vêm reclamar por que os teus discípulos não lavam as mãos para comer. Eu já tratei disso lá quando a gente estava lendo o livro de Mateus. Mais uma vez, eles faziam um ritual com a mão, porque o problema não é o lavar as mãos, era o ritual. Eles colocavam água aqui na palma da mão e ficava fazendo esse gesto. Jogava água aqui em cima do punho, jogava na palma da mão. Jogava no punho, jogava na palma da mão. Era um ritual que eles faziam. Não era a questão do higiene pessoal, não era da limpeza pessoal, era apenas do rito. Então eles reclamavam: por que os teus discípulos comem sem fazer o ritual de lavar as mãos, sem fazer o ritual de lavar o prato. Eles lavavam o prato, lavavam os copos, as coisas lá. Não era por limpeza e higiene pessoal, era rito. Aí Jesus disse: seus hipócritas. Sabe o que significa hipócrita? Seus falsos. Seus falsos. Seus fingidos. Meu Deus do céu, olha o que Jesus chama eles, Isaías profetizou sobre vocês, tá? Ele disse que vocês me honram com os lábios, mas o coração, tá longe de mim. Tem muita gente que é assim, sabia? Canta hino de adoração a Deus, louva hino de adoração a Deus, mas o coração dele não está longe de Deus. Eu já ouvi comentários de cantores que se dizem gospel: eu canto para os evangélicos, mas não sou evangélico. Então ele louva o Senhor com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tem cantor até que canta assim: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Mas amanhã, onde é que ele está? Aqui, do mesmo jeito. E lá na eternidade, onde é que ele vai estar? Aqui. Mas